Olá pessoal, então aqui é uma introdução aqui de como que se instala o banco, né? Uma vez que todo o processo de modelagem foi finalizado, os desenvolvedores estão com o diagrama físico dos bancos em mãos, que foi o que a gente fez nas últimas aulas, né? E já é possível seguir para a etapa de implementação, que aqui a gente vai injetar, digamos, o código SQL. Para que o banco de dados seja implementado, é necessário que um sistema gerenciador de banco de dados esteja instalado em nossa máquina. No nosso caso, utilizaremos o sistema gerenciador MySQL, um dos mais populares no mundo e amplamente utilizado em servidores web. Então aqui o planejamento da escolha do banco de dados. Planejar e escolher o melhor banco de dados é uma tarefa extremamente importante no processo de criação. Vejamos um guia para a escolha dos bancos de dados. Então assim, o guia para o gerenciador. Há uma empresa ou comunidade responsável pelo produto? Como está a saúde financeira dessa empresa e como é a participação dos membros da comunidade? O porquê disso? Porque assim, se for, digamos assim, o Zé e o Pedro que estão desenvolvendo o banco e eles, não, que vamos mais trabalhar com isso e simplesmente cortarem, se você implementar na tua empresa, quem que vai te dar suporte? É por causa disso que entram essas questões aqui. Qual o compromisso tecnológico da empresa? Se houve evolução nos últimos anos, um ano de atraso em informática pode ser fatal, que é o que a gente estava comentando. Qual a participação no mercado do produto? O produto com pequena participação pode sumir ou ser absorvido por outras empresas. Quanto tempo de vida tem o produto? Qual o tipo de empresa a utiliza? Aqui são algumas métricas assim que você tem que dar uma analisada para você poder escolher o teu sistema gerenciador. Qual foi lançada a última versão do fabricante e como resolve os problemas de segurança, atualizações e correções? O produto possui características mínimas de um sistema gerenciador de banco de dados, controle de transações, integridade referencial, programação, backup, recuperação, segurança de acesso e compatibilidade? Como é o ambiente de administração do banco de dados? A possibilidade de administração remota? Se você precisar de um administrador de banco de dados, o tempo que esse trabalho pode ser feito remotamente? Há profissionais qualificados no mercado para administrar o banco? Quanto custa a mão de obra? Há produtos ERP, CRM, BI, entre outros, adequados para a sua empresa que utilizem o banco de dados? Qual o volume médio de transações que você vai realizar com o produto e como isso se comporta? Então, dependendo do sistema operacional a ser utilizado para instalar o banco de dados MySQL, pode ser que existam algumas particularidades que merecem a atenção do profissional que for instalar o banco. Não existe nenhum estudo que prove que o banco de dados MySQL funcione melhor que um sistema operacional específico. O desempenho do banco de dados depende de uma série de fatores que vão além do sistema operacional. Será mostrado como fazer a instalação do banco de dados MySQL e suas principais ferramentas operacionais Windows e Linux. Para instalar o MySQL no Linux, utiliza-se o comando mostrado abaixo. Durante o processo irá aparecer uma tela para configurar a senha de root do gerenciador de banco de dados, bastando colocar as senhas e confirmar a operação para que ela seja concluída. Eu não vou executar isso daqui agora, porque eu estou utilizando o Windows para fazer os vídeos, e assim, esses links aqui, esses códigos aqui eu já testei no Linux, e estão todos funcionando. Vou disponibilizar isso daqui na descrição do vídeo. E vamos lá. Por meio do terminal Linux é possível gerenciar todo o sistema de banco de dados. Entretanto, não é um ambiente muito produtivo, visto que um recurso gráfico. Desta forma, é aconselhado que a ferramenta gráfica auxilie o uso do MySQL, facilitando a criação do gerenciador da base de dados, o Workbench. É uma das ferramentas mais utilizadas no mercado para instalar o mesmo segue o comando. Isso daqui, lembrando que é no Linux, né? Você vai usar isso daqui no terminal. Você vai dar um Ctrl-Alt-T ou Ctrl-T, não me lembro bem como que é o comando, e vai escrever isso daqui, ó. Só que aqui para você provavelmente você vai ter que dar permissão do administrador. Você vai escrever sudo antes. Sudo apt-get install MySQL Workbench. Idem para este comando aqui. O Workbench possui recursos de criação e manutenção das bases de dados, além da modelagem das mesmas. Também possui recursos de importação e exportação de bases de dados, geração de backup e muitos outros recursos. A figura abaixo mostra a tela inicial do sistema. Isso daqui a gente vai utilizar para poder criar nossos bancos e a gente vai fazer também pelo terminal. A instalação do PHP MyAdmin no Linux. Aqui é a mesma coisa, PHP MyAdmin, uma das ferramentas mais utilizadas, é uma ferramenta extrema que
leve e funcionalmente tanto na web. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida com PHP. Dessa forma, para que ele funcione, é preciso instalar o Apache PHP. Para isso, utilizaremos os seguintes comandos. Instalar o Apache, né, que quando você instala o XAMPP, ele já vem com Apache, MySQL e N outros sistemas. Instalar o PHP, que é esse código aqui. Instalar o PHP MyAdmin, que é esse código aqui. Lembrando que você tem que colocar o sudo na frente, para você dar permissão de root para o sistema fazer a instalação. Ou efetua o download nesse local aqui. Após a instalação de todos os softwares, é aconselhado que se reinicie o servidor o Apache enquanto abaixo por esses comandos. Você vai utilizar esses comandos aqui para dar o start nele, né? Esse daqui para dar o stop, o restart e restartar ele funcionando normalmente. Porque assim, depois que ele instala, até ele, digamos assim, assentar as DLLs lá nos seus diretórios respectivos, talvez ele dê algum bug se você começar a mexer nele sem fazer o restart. Para testar o PHP-MyAdmin, está funcionando corretamente, basta abrir o navegador e digitar a URL, o localhost PHP-MyAdmin. Ele vai automaticamente acessar o teu PHP-MyAdmin lá no Linux, né? Acessar o MySQL no Linux. Daí você vai fazer o mesmo esquema aqui, blá 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 blá, MySQL-U, usuário e senha. Provavelmente você vai estar com o root instalado, daí talvez ele, se você não botar o "-p", ele nem vai pedir senha, vai entrar direto. Aqui é um exemplo, né, do usuário root e a senha Paulo. E assim, conectar via terminal do MySQL utilizando a sintaxe do quadro abaixo, "-u". Indica que o usuário irá logar e o parâmetro P indica a senha do usuário. Uma observação importante é que a senha não pode ser separada por um espaço do parâmetro. Aqui é o comando para desinstalação do sistema, né, do MySQL. Antes de efetuar, é importante verificar se é necessário backup e armazenamento no banco, pois esses poderão ser perdidos no processo de desinstalação. O segundo passo é verificar se o MySQL está realmente instalado na máquina, bem como a versão de instalação é possível por meio do comando. Isso daqui é para você ver se ele está instalado na máquina, ele vai fazer a verificação e vai te dizer a versão, assim como está escrito aqui. A desinstalação do MySQL no Linux. Caso no Workbench o PHP e o MyAdmin estão instalados na máquina, primeiro passo é desinstalar essas ferramentas. Para efetuar a desinstalação, sem deixar rastros, utiliza seu comando. Se eu coloco o apt-get remove, daí coloco o purg, para ele purgar, digamos assim, do sistema, tirar todas as pastinhas, porque o Linux, como que ele funciona? Você não instala, digamos assim, o sistema fechado. Ele vai pegar pedacinho do sistema dele lá que já tem e daí só vai implementar coisas que, digamos assim, para você montar um MySQL. Então, assim, quando você clica manda purgar, ele limpa todas essas coisas e deixa, digamos assim, só o sistema geral. Por isso desse comando aqui. E daí, assim, você tira o Workbench, tira o MyAdmin, e vai para o próximo passo, que será desinstalar o MySQL e suas dependências. Para isso, utilizaremos as sequências dos comandos abaixo. Daí é o mesmo esquema, sudo, aqui não tem o sudo, provavelmente por questões de segurança. Para iniciar o serviço é MySQL, esse daqui você vai navegar pelas pastas lá no teu terminal do Linux, né? E daí o que você vai fazer? Remove um ou mais pacotes. Daí é o mesmo esquema. Purg, blá 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 blá, e apaga a pasta do MySQL localizado. Daí você vai entrar lá pelo teu terminal, aqui no caso, né? Vai lá no teu /dev lá do teu Windows, vai entrar lá no teu MySQL e vai detonar ele. Shift delete. Daí ele vai embora. Depois de fazer todos os passos, digite o comando de cada vez no terminal. Auto remove, purg, auto clean e clean. Isso daqui vai deixar o teu Linux zeradinho de volta, sem nenhum sistema de banco de dados, né? A instalação do MySQL no Windows é bem simples. Basta fazer o download do instalador e clicar 2 vezes durante o processo. A senha de root usuário será solicitada. A porta de instalação do MySQL, entre outros. Aqui basicamente você vai dando next, 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 next e fechou. Esse é no Windows, né? E daí, assim, diferente do Linux, via prompt de comando, você deve entrar na pasta do MySQL dentro da bin,
Por o exemplo abaixo, supondo que o MySQL está instalado na raiz do Windows, serão mostrados os comandos necessários para a conexão. Então aqui, eu fiz um próximo vídeo, já mostrando como que você faz para você acessar o banco diretamente pelo teu prompt de comando, né? Enfim, é isso. Até a próxima.